Olá, meus amigos. Eu sou Jefferson Torres, sou fundador da Corcovas. Estamos aqui começando nosso Corcovas Talk aqui na Corcovas TV. O nome é ambicioso mesmo, mas o projeto é muito legal. O objetivo aqui é falar com mais liberdade da nossa cultura, dos nossos esportes, né, que são mountain bike extremo e também agora o motocross. Então, para começar, já te convoco, já inscreve no canal, acione o sininho para notificação e dá um likezão nesse vídeo, porque para começar a gente já começa com os dois pés na porta. Estamos aqui com ele que já rodou o mundo todo em alto nível, em várias mountain bikes legais e vai contar um pouco pra gente disso. André Bretas, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Sei que é um cara aí, como a gente acabou de falar, que chuta o escanteio e corre para cabecear. Eu sou um pouco assim também. E é um prestígio muito grande receber esse convite de participar. E, poxa, conta comigo sempre. A Corcovas sempre Valeu. foi uma grande parceira e assim vai Obrigado. ser ao longo de muito tempo. Cara, obrigado. Valeu demais. Assim, começando, eu acho que a gente tem que fomentar mais a nossa cultura e acho que toda iniciativa nesse sentido é bem-vinda e valeu. E para começar, assim, eu tava até pensando, separando algumas coisas assim que pra gente conversar e tal. A gente sempre troca ideia, mas muito questão de negócio, né? Assim, eu Exato. falei, cara, o piloto André Bretas, eu não tenho tanta coisa, assim, né? O que eu vi, alguma coisa e tal, mas quando você começou, era tudo mato mesmo, cara? Rebentou muito colonhão no peito? Cara, eram outros tempos, né? Eu que ando de bike desde muito criança, sempre fui apaixonado. A gente tá falando aí de, sei lá, 25 anos atrás. Era bem diferente do que é hoje. Pô, era mato mesmo, era trilhinha de boi. E hoje a gente está vivendo esse momento maravilhoso do Legal. esporte, né? Que evoluiu muito. Fazemos todos nós É, parte dessa evolução. E não só poder desfrutar, olhar para trás e ver tudo que já aconteceu também é muito gratificante. é. Isso é legal demais, né? E, assim, eu sei que, né, hoje você tem mais negócios, né? E você tem a bike trilha, que é, assim, acho talvez seu carro-chefe, né? E a bike trilha veio antes do rolê ou o lifestyle puxou a bike trilha? Qual que foi a ordem disso, assim? E aí, porque acabou te projetando de lugares que eu não sei se você imaginava quando você começou, assim. Não, sem sombra de dúvidas, eu não imaginava onde cheguei. A loja, a história é interessante porque eu era uma criança, sempre muito apaixonada por bike, mas morava no interior, tinha pouco acesso até mesmo à informação de bike, mas aquilo ali foi perdurando, né? A paixão sempre falou mais alto e eu segui ao longo da minha adolescência e até o início da vida adulta sendo um ciclista assíduo. E tinha certa aptidão para o mountain bike, né, para o downhill, sendo mais específico, mas também tinha uma necessidade de poder criar um alicerce financeiro para que eu pudesse me sustentar ao longo do início da minha vida adulta. E durante um tempo eu deixei de ser um apaixonado por andar de bicicleta para poder começar um negócio que ainda assim estava envolvido com bike, que era uma loja de bike. E eu poderia, naquele momento, ter optado por tentar uma carreira internacional como atleta, já tinha alguns ingredientes para que isso acontecesse, mas essa responsabilidade de um brasileiro que tinha pouco acesso e precisava pensar no futuro financeiro, me trouxe para o negócio. Eu foquei completamente numa loja de bicicleta me envolvia ainda com aquele sonho e dei sequência na loja, como até hoje é o meu principal Uhum. negócio. Mas deixei um pouco esse lance de andar, de correr de bike de lado para poder criar essa estrutura financeira para que depois eu voltasse para a cena das competições e pudesse investir em mim como atleta e aí a gente é,
eu atingi um nível que eu consegui me projetar para um cenário internacional e sempre com o respaldo da empresa e sempre um ecossistema que se sustentava, vamos dizer Uhum. assim, porque duas coisas É completamente pesado competir, né? vinculadas, exato. E aí foi assim que eu fui para uma carreira internacional, graças a Deus fui muito feliz com ela e, poxa, estamos aí até hoje completamente focado nos negócios de novo e a bike e a competição tá mais em segundo plano. Existe no coração, né? Mas tá ali nos... Existe, existe. Mas no é difícil, né? lazer. Porque para quem competiu de alto nível sabe tudo que você precisa É, fazer para poder é estar em pesado, alto né? nível, você estar disposto depois com família, Com filhos, tudo, né? querer passar por tudo aquilo ali de novo é uma decisão difícil. Eu ainda não tive coragem de tomá-la, não. Fazer. Profissionalmente, você competiu o quê? Mais ou menos, assim, você sabe? Você De fala tempo, assim, de de tempo? tempo. É. Cara, carreira de alto nível foi de 2013 a 2020. Vamos dizer assim, que a pandemia aconteceu. A pandemia, eu costumo falar que a pandemia encerrou a minha carreira, porque eu estava no auge e as provas que eu corria eram grande parte na Europa e eu, Não infelizmente, não tinha tinha como. como nem viajar para a Europa, porque estava aquela Tava tudo restrição de travado, poder. Então, crise eu, sanitária e eu tal. acabei não conseguindo dar sequência em treinos, porque pô, o atleta quer ter uma prova ali como foco, e eu não tinha prova nenhuma para treinar, então não conseguia me manter ali naquele objetivo. Aham. Então, acho que é isso. Respondendo a pergunta, é de 2013 a 2020. 2013. Então, sempre foi, assim, nesse período como profissional, sempre basicamente pela Specialized, né? Isso, Specialized Brasil. exato. Dentre, assim, que eu sei, assim, não sei tudo, né? Uhum. Mas eu sei que por alto, assim, você pedalou em lugares, cara, inimagináveis, assim, né? Eu acho que eu vi algumas coisas, assim, mas qual desses lugares, assim, que você fala, cara, esse lugar é o mais mágico, assim, esse me tocou, ou prova também, porque às vezes a prova passa por mais lugares, são vilarejos e tal. O que que você se destaca, fala assim, cara, esse lugar eu me recordo como se fosse hoje, assim. Cara, como você disse, né? Eu fui em diversos países diferentes, em diversas culturas diferentes de bike, e o que me marcou muito, eu gosto muito de trilhas naturais, Uhum. tá? Não sou muito aquele cara de bike park, de trilha feita. Desenhadinho, Exato, wall exato. ride e tal. Eu gosto da trilha Que é legal, né, natural. também. É, muito legal. Mas eu tendo mais pro lado natural das trilhas. E a Ilha da Madeira é um lugar É mesmo. espetacular que, poxa, fiquei apaixonado, voltei várias vezes. É, Hoje tenho vontade de juntar um grupo de amigos e ir para lá porque que é legal. sensacional. É mesmo. Que legal, assim. Eu já ouvi alguns relatos, mas até conversei com um atleta de lá, assim, na época ele até tinha interesse de fazer ser apoiado pelo Corcovas, mas não rolou, assim, mas ele tava falando que já era forte, mas que tava crescendo mais, assim, né, na época e tal. Acabou que a gente perdeu o contato, mas é engraçado, interessante, né? Porque olha pra você ver como é que são as coisas, né? Eu não sou da gravidade, né? Eu não comecei na gravidade, assim, não, no mountain bike mais extremo. Eu comecei como passei na rua, bike na rua, assim e tal. Aí depois fui mudando. Aí eu percebi que a bike tava começando a quebrar e ranger. Aí eu falei, cara, acho que essa bike não é Uhum. porque eu tô querendo fazer, não. E aí eu não. Depois eu vi uma galera, eu falei assim, cara, esses caras estão usando bermuda larga. Esses caras estão usando um visual diferente. O capacete deles é um pouquinho maior, os caras são mais descolados. Aí eu falei, cara, eu interessei nesse negócio. E aí eu fui pesquisar. Assim, já existia, porque eu sei que, por exemplo, vocês são percussores, assim, você e outros, tanto Chico e companhia limitada lá da Psycho e a galera Nova Lima, mas não era difundido, assim, falar assim, é isso, eu não sabia o que que era que eu tava procurando. Até que eu cheguei no nome Enduro. E aí eu comecei a pesquisar e tal. E aí eu sempre me interessei, falei assim, poxa, eu começo a fazer alguma coisa, eu quero entender um pouco daquela cultura, assim, tipo, desse universo e tal. Só te dando um contexto, que a pergunta é meio longa, mas só pra te dar um contexto. E aí, é, eu pesquisei, eu lembro, cheguei em alguns vídeos seus, uns vídeos que você andava e tal, até aquela enduro verde com rosa, eu acho, né, que você tinha. E, cara, um vídeo me marcou e eu até voltei nele hoje, pra falar assim, cara, esse vídeo existe, mesmo eu tô variando, era ele.
que era um vídeo que você tava na Tasmânia, cara, com um molequinho loiro. Eu falei assim, esse trem tava na minha cabeça, assim, já fazem deixa eu ver, acho que 2015, 14, mais ou menos. E aí eu falei, cara, é isso mesmo, eu fui pesquisar. Aí eu vi o vídeo de novo e tal, e o vídeo bonito pra caramba, velho. O que você, tipo assim, cara, Tasmânia, como é que surgiu, assim, como é que foi lá e como é que foi um lugar, né, você tá na Austrália, e como é que foi isso, essa experiência? Cara, eu fui em lugares que eu não imaginava nos meus Exótico, melhores, nos assim, meus maiores sonhos de infância, né? E, e eu corria um circuito internacional que ele que era o mapeava, AWS, né? ele mapeava os melhores lugares para que houvessem trilhas de enduro no mundo. E em uma dessas etapas foi na Nova Zelândia e na Austrália, Aham. na ilha da Tasmânia, né? Que é muito conhecida pelo O Demônio Demônio da da Tasmânia, Tasmânia, né? Do desenho, que é da quem nossa nunca época. assistiu Então, assim, Looney Tunes ali? é muito legal. Poxa, conheci boa parte da ilha e tive a experiência de chegar em um lugar que a bike, a cultura da bike estava. O município girava em torno disso, porque era uma cidade de mineração, que a mineração tinha sido desativada, É mesmo? e aí a prefeitura estava incentivando a construção de trilhas para que voltasse a ter uma vida social ali Ó, naquele lugar. Então, e aí eu conheci aquele menino do vídeo que poxa, um nativo, né, é da isso aí, Tasmânia. cabelinho enroladinho de loiro e Exatamente, tal. cheio de dread, um menino super legal, assim, a gente ficou próximo ali naquele momento. E foi muito legal poder desbravar a ilha, né? Um lugar Aham. completamente inóspito com um local e para É, poder participar de uma prova tão legal, né? legal. É um negócio assim exótico, né? Que depois e esse negócio ficou, eu tenho memória meio fotográfica assim, né? Porque o HD é meio grande, né? E aí eu falei, cara, esse negócio ficou e eu falei, bicho, deixa eu ver se isso era verdade mesmo, peraí. Porque às vezes eu vejo alguma coisa e às vezes um fio desencapado encosta e assim, eu tô lembrando de outra coisa. E eu achei interessante pra caramba, assim. Até os vídeos foram muito bem produzidos também. Não sei se quem que fez na época, não sei, pela Specialized, eu achei muito legal, assim. E dentro, assim, dessas inúmeras viagens que você fez, assim, cara, você, como brasileiro, competindo fora, é, a gente sabe, ainda hoje, assim, cara, mudou muito. Igual a gente brincou, né? Quebrou muito mato no peito, mudou muito, melhorou muito, mas nós não temos essa tradição forte ainda na nossa cultura. E aí é um ponto que, assim, para mim tá muito vivo isso, esse lance da cultura. Né? Assim, como que a cultura do esporte ela muda o lugar, ela muda aquele ecossistema, a questão financeira, mercantil, muita coisa gira em torno daquilo. E você era bem recebido, assim, tipo, como atleta de alto nível, tá ali com os outros caras, e, né, a gente sabe, tem aquela resenha e tal, assim, era, era bem aceito, assim, como brasileiro, ou tipo assim, não, é um atleta, tal. Como é que funciona Não, isso? sempre fui muito bem aceito em todos os lugares, viajei para o mundo inteiro, e sempre fui muito bem aceito, nunca tive nenhum tipo de restrição por ser brasileiro, por não ser o atleta número um da prova também, né? É Aham, claro que os top 5 ali é, recebem uma com atenção maior, enfim, mas nunca foi um problema para mim, não. Mas eu também aham, sempre soube chegar com muita humildade, aham, principalmente em todos os lugares que eu fui, que eu acho que isso é essencial para qualquer atleta, e até fica uma dica para todos os atletas que estão em ascensão ou que ainda vão estar, independente da sua posição, do seu ranking, a humildade abre portas. aham. Então, é isso. É legal porque, por exemplo, até fazendo um link, né? Você, tipo, volta aí 10 anos atrás, você competindo lá e tal. Agora, não sei se você acompanha, assim, no que cenário atual de competição, mas o Roger Vieira, ele foi substituir o Bernard Kerr na pivô. Assim, pô, o cara, ele tava correndo atrás há muito tempo, né, de ser piloto Factory e teve essa oportunidade aí, ainda que não sei se vai ser momentâneo ou não, mas é legal, né, cara? Pô, assim, você sair aqui e a gente crescendo, né? A coisa tá caminhando, né, no Brasil. Então, isso é, acho que é muito legal, né? E você falou uma questão
porque eu acho que, assim, é muito legal também, que é muito interessante, e eu vivo isso do outro lado, né? Porque os pedidos de patrocínio chegam todos os dias. E Pra eu, mim também, você pra mim também, né? também. Você também vive É, do negócio. E se a gente pudesse ajudar todo mundo, né, cara? é. Não é assim. Cara, falta muito ainda, assim, pra gente ter um cenário maduro nesse sentido no Falta, Brasil. falta muita maturidade dos atletas de entenderem que Essa é o patrocínio. polêmica, cara. Não, ela é polêmica, mas eu acho que ela é uma boa oportunidade de mandar um recado para uma galera que tem uma visão distorcida do que é ser um atleta patrocinado, do que é ter uma marca investindo nele. É, é uma via de duas mãos que onde a marca não tem obrigação nenhuma de apoiar ninguém, porque o Aham. mercado é muito difícil e o É atleta duro, né? nem sempre sabe disso. É. E é uma situação, uma relação muito difícil de ser administrada, porque quem está dando tem a sensação de que está sempre dando o máximo que pode, e quem está recebendo tem É. uma sensação de que está recebendo menos do que merecia. Então É. é muito complexo, mas eu acho que o que grande parte dos atletas tem que entender hoje é que uma relação de médio e longo prazo com uma marca, ela muitas das vezes ela começa sendo construída com você se doando mais do que recebendo, porque Aham. assim, ao longo do tempo, os dois vão entender, os dois lados vão entender que o quanto de esforço está sendo percebido ali de ambas as partes, e aí sim o atleta vai aprender e entender com essa relação e vai se achar um equilíbrio maior. E vamos dizer assim, o atleta vai saber se portar mais, porque hoje eu vejo 90% dos atletas não sabem se portar comercialmente como um atleta patrocinado. E isso é um impedimento muito grande. Cara, esse negócio, assim, é polêmico. Eu digo polêmico porque às vezes o atleta é meio sensível, assim. Cara, respeito a. Pô, bicho, sou grato a todo mundo que passou que estampou o nosso nome em todos os lugares, assim. Sou grato demais. Teve gente que levou a gente pra fora do país, pra competições como o Red Bull Serra Barro. E assim, o Schmidt recentemente foi pro Todonada. E, cara, os caras do Rampage estavam lá e a gente tava lá junto, porque o cara levou a gente. Pô, ele acreditou na gente. Então, assim, a gente faz o que pode, assim, e às vezes muito em cima da hora, né? Porque é o batidão, assim, a rotina, você sabe como é que funciona. E esse ponto é sensível, porque às vezes você vai, assim, eu vejo críticas na internet, a galera sobe no palanque e vai falar. E a internet, cara, terra de ninguém hoje. A galera fala mesmo, mas às vezes não vê o outro lado, porque você tem um cara, às vezes você tem um player muito grande de negócio, e ok, ele poderia dar mais? Talvez, eu não sei a realidade, porque ele emprega muita gente. Cadeia de produção é muito difícil de se manter, cara. E aí o atleta às vezes vem e desce o cacete, cara. Porque não dá e tal, não sei o quê. E às vezes põe todo mundo. Às vezes os pequenos e os médios também entram no bolo. E às vezes o cara tá sobrevivendo, cara. Você tem lá funcionário, você tem, pô, cadeia de produção, você subir o negócio, desenvolver produto. É absurdo, é difícil pra caramba, muito louco, muito louco. E aí eu vejo esse lance, assim, e às vezes eu queria até falar, às vezes um pouco mais, acho que esse espaço que a gente tá criando não é um espaço de crítica, é um espaço para fomento da nossa cultura. Acho que é isso que tá, assim, na minha cabeça, muito forte, que é fomentar a nossa cultura. E o cara entender que ele tem que ser profissional, cara. Ele falou assim, cara, ele tem que enxergar a carreira dele como uma profissão. Se ele falar assim, qual que é a minha empresa? Minha empresa é o fulano SA. Eu sou o fulano, cara, e tal. Porque ele vai mudar, não vai? Assim, Completamente, vai mudar completamente. O atleta tem que entender que ele é uma pessoa que tem que ser comercialmente madura. De alguma forma, se você é um atleta que quer ter um patrocínio e não sabe do que eu estou falando, procura saber, porque isso vai mudar a sua carreira. muda. Tem que ser. O atleta é uma ferramenta de marketing e de relação comercial. Se ele sabe
construir uma relação comercial com o público na qual ele se comunica, fazendo um link para a marca na qual ele representa, ele vai com certeza trazer mais sucesso para a parceria e o negócio a relação vai perdurar durante muito mais tempo. E você falou um negócio que é muito legal também, cara, que assim, entender que a relação é de longo prazo, né? Assim, cara, você vai construir a relação com quem? Porque é meio que um casamento, cara. Porque você, como atleta, eu penso assim, poxa, foi muito legal, pra mim. Eu tava até comentando isso, o Felipe comentou e a gente brincou assim com isso, a gente tava fazendo os vídeos lá, e a gente falando sobre, falou assim, pô, cara, legal, ele tô gravando com o Bretas e tal, e ele não sabe que eu admiro ele tanto assim. Ele é legal e tal, porque quando eu comecei a gostar de bike, falei assim, pô, eu comprei o Specialized, comprei o Stump, usadinho e tal na época. E aí, pô, beleza e tal. Aí quando eu te vi, aí eu falei assim, ele é o cara da Specialized. Então, assim, é uma relação direta, assim, que cria. Você estampa sabe? Você cedeu o seu rosto pra ela e ela te chancelou. Falou, não, esse cara, ele é um cara bom. E aí, às vezes não entende isso, né? Tipo assim, que você vai construir, não é só de um dia pro outro, né, cara? Leva tempo pra construir a marca. Pô, que é um ponto assim que eu acho que é legal, assim, que as pessoas às vezes não percebem, né? O atleta às vezes que, cara, quando ela tá te chancelando, essa chancela tem preço. Ela de certa forma ela vai te validar e ela vai às vezes desbloquear muita coisa pra você na frente. Sem dúvida, sem dúvida. Uma marca acreditando em você e colocando o nome dela no seu uniforme, ela vai talvez te trazer uma credibilidade que você, atleta que está começando, ainda não Não tem tem. no mercado. Uhum. Tá? E vice-versa, né? Você vai trazer a marca para as pessoas inicialmente do seu ciclo social ali, ciclo esportivo, e assim é uma relação que vai se potencializar ao longo do tempo, com o resultado, é óbvio, e com postura do atleta, e é muito disso em sua grande parte. Uhum. Dessa construção. Eu a gente, como, assim, ser fundador de marca é um negócio que eu nunca imaginava, assim. É um negócio muito louco. E, cara, você tem que aprender de tudo, pelo menos no início, assim, né? Você não tem grana, você tem que compensar com criatividade. E aí, assim, nessas ideias de filmagem, de aprender de filme, de câmera e tal, eu lembro de assistir um vídeo de um cara que ele é endorser da Canon. E aí, cara, ele falou assim, cara, e eles, cara, os vídeos deles são muito bons, cara, são muito É. bons, muito bons. E ele fala o seguinte, então não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas ele fala assim, ele falou, cara, entrega mais, entrega muito mais do que te pediram. Cara, se eles te mandaram, tipo, um microfonezinho pra fazer um teste, entrega o melhor feedback, a melhor produção daquilo. Que a marca vai olhar e falar assim, cara, esse Esse cara cara, merece, isso né? aí. Esse cara merece. Esse, É isso. É quando eu digo que o atleta ele tem que entender que é uma relação que, na grande parte do tempo, ele vai se doar mais do que ele vai ter a sensação de ganho. É isso. Pô, independente do que tiver, faça o seu melhor. é, Surpreenda o seu é. patrocinador, entregue a ele uma imagem que você é o cara que vale muito mais do que você entrega, porque às vezes você vai equilibrar a conta, porque a percepção dele ainda vai É, ser que você está entregando um um pouco pouco menos. menos e Enfim, tal. faça com amor que vai dar certo. É. E essa questão do empenho, né, e amor e tal, assim, é diferente. Eu, a gente começou uma relação com o motocross agora, né? Assim, já era algo que eu gostava muito. E aí tenho conversado com as pessoas e tal, e aí eu acompanhando e tal. Os caras falando que, pô, aí surgiu uma pergunta pro Cali, que é um cara que é parceiro nosso agora, e ele falou assim, e a pessoa perguntando, e aí, qual que é o empenho do gringo e tal? Eu falei, cara, quando o cara, aí ele falou, cara, quando ele vem do país dele pra cá, o cara vem com uma máquina. O cara vem disposto a tudo, meu irmão. O cara vem com profissionalismo, com entrega e tal. Então, isso é algo que a gente precisa ainda trabalhar, né? Não é que tá perdido, É. mas Não, puxando para essa veia do motocross, eu acompanho um pouco o motocross e eu acho que o americano, ele tem uma
uma referência a isso, que ela ainda não, eu não vejo ainda sendo usada pelos atletas brasileiros, que é o work ethic, que é a ética de trabalho. O cara, ele vem de um mercado mais maduro, onde as pessoas trabalham como atleta ao longo de muito mais anos, e isso traz eles muito mais capacidade no assunto. Então, automaticamente eles têm uma ética de trabalho e isso é notado e isso é valorizado pelas marcas. Sim. Aqui no Brasil a gente não fala de ética de trabalho de um atleta profissional ainda. Então, talvez vamos começar a falar a partir de agora. Então, acho que é a primeira vez que eu ouço. Que fique esse gatilho aqui, porque realmente o atleta ele tem que entender que ele tem que ter uma ética de trabalho e tem que ter um comportamento como um cara que merece ser patrocinado e, enfim, ter um investimento por trás. E, cara, eu acho que eu, particularmente, eu nunca ouvi falar. Assim, primeira vez, eu acho que chancelamos aqui, né? Já dá um corte massa já. É isso, vamos nessa. É legal, cara, assim, até uma coisa que, esse negócio, só, assim, uma questão de marca, né? Assim, a gente faz gráfico, né? E aí a gente tem que jogar a ordem, né? Mas, acima, marca em cima, marca abaixo e tal, de acordo com o investimento e tal. Às vezes o cara não entende, tipo assim, pô, se a Monster te patrocinou, às vezes a Monster não vai te dar nada. Cara, você tampou seu capacete lá, não tá te dando nada. Tipo assim, latinha de energético que você compra no supermercado. Mas, cara, ela te deu muito mais. Ela chancela isso aí. A sua capacidade, né? E ela te atrai outros patrocinadores, né? Isso aí. Cara, caminhando um pouco aqui, algumas questões polêmicas. Até te dar um fundo aqui, eu cara. falo a verdade, cara. Eu não sei... Não, mas isso aí, cara. Teve uma pergunta aqui, que é do Marcelo Esteves. A gente já tem até audiência, cara. Antes de começar. O primeiro episódio já tem audiência. Ele é meu brother, assim, meu amigo da e-bike. E aí ele me ligou no fim de semana e falou assim, cara, preciso falar com você aqui. Eu falei, então fala, cara, o que tá pegando? Ele falou assim, bicho, os caras estão quebrando o pau no grupo aqui de e-bike, porque os caras estão aqui discutindo, velho, qual que é melhor? E aí, o que você escuta dos seus pilotos? É Fox ou RockShox, cara? E aí, é a mola mesmo ou não? Porque ele, assim, ele é um cara que veio do motocross e ele era um cara muito, assim, com uma sensibilidade bem aguçada para equipamento. Assim, de entender o equipamento ali, receber e tal. Na sua visão, assim, a equipamento faz tanta diferença, assim, de um setup para o outro, por exemplo. Você fala, pô, um RockShox, são duas marcas excepcionais. Tem outras, né, grandes também aí junto, mas as principais. Faz tanta diferença, assim, de uma para outra? Ou o tipo de rolê? Como é que é o critério, assim? Tipo, pensando como atleta de alto nível. Como atleta de alto nível, alguns equipamentos fazem a diferença. Falando de mercado em geral, do público amador, entusiasta, eu costumo dizer assim, porque a gente mora num país de cargas tributárias muito altas, de produtos muito caros, e eu costumo responder essa pergunta falando, o que é melhor é o que cabe no nosso orçamento. Porque realmente a gente você pode dar polêmica, né? Não, na verdade não, eu vou acabar de responder. Mas eu acho que primeiramente é isso, porque a gente tem. A gente vive num mundo que tem muita opção, mas as coisas às vezes são muito caras. E a pessoa não está no momento dela, dar aquele passo. Né? E não significa que o equipamento mais simples ele é ruim ou que ele vai te limitar. Mas um bom piloto vai andar com qualquer coisa. Não vai andar em alto nível, mas vai se divertir com qualquer equipamento. E já quase matou uma pergunta minha. Pode prosseguir. Então, assim, é muito legal ter o equipamento com o maior nível de recurso possível, o equipamento mais bonito. Fox e RockShox são duas marcas espetaculares que, poxa, me agradam. Os produtos top de linha me agradam muito, os produtos intermediários também me agradam muito. Entrega muito, né? Então eu não vejo muito essa rivalidade entre o que é melhor de produto e vai fazer minha vida mudar. Não, vai te levar no mesmo lugar, talvez com um nível de esforço um pouco maior. É que ele tava muito assim, cara. A discussão eu até vi que vocês postaram recente no da Bike Trilha, você fez uma brincadeira que é mola ou ar. E aí ele tava falando isso, que assim, acho que tava usando mola e a bike tava muito pregada
E eles ele adorava. Assim, pô, tá legal pra caramba e tal. Assim. Então, depende, né? Cara, é muito estilo e isso varia de pista para pista também. Então não tem uma pergunta completamente exata para. É um assunto muito amplo, né? É, Então vai depender realmente. de É, vários fatores. exato. É, e uma coisa que você falou aí, mas bike boa, então, não compensa piloto ruim? Não, ela vai facilitar o esforço do cara, mas, pô, compensar não compensa não, porque você vai andar numa velocidade baixa, ou enfim. A bike sozinha por si só não faz Não milagre, como faz, né? muitas outras coisas por Não si faz. só não fazem milagre em outros assuntos da vida. É porque, por exemplo, eu tô acompanhando, assim, constantemente a questão do circuito mundial, né? Copa do Mundo e tal. Porque eu tô de olho assim, eu vejo as coisas que estão sendo lançadas, os conceitos das marcas, grafismos, né? O que a galera mais gosta, assim, porque sempre pede, a galera, tipo assim, ou esse uniforme do Loic Brunner aqui, eu quero igual. Falei, cara, calma. Aí Pô. pede, olha, peraí, quero igual, quero grafismo igual. Pô, mas tem as logomarcas que dele aqui. Eu não tenho, não pode colocar Specialized aqui e tal. Aí o cara, eu quero esse aqui da Syndicate. E sim vai, né? Mas é legal, assim, isso. Esse espelho da galera. Isso é Aham. muito legal. E aí eu vejo que, assim, cara, as bikes estão. Os equipamentos estão muito. Não falo só bikes, né? Os equipamentos estão muito próximos, né, cara? Muito próximos, né? Você vê o Jackson Goldstone, não sei se você tem acompanhado, ele ganhou 3 seguidas agora. O moleque é um fenômeno, né? E ele é um exemplo de cultura do mountain bike, né, velho? Não sei se você assistiu, tem um vídeo dele que é viral, assim, legal demais. Que ele pequenininho pra escola, ele pulando as coisas e tal. E você vê o moleque hoje, tipo assim, é sensacional, né, cara? E os negócios estão muito próximos, né? Então é difícil, né? E aí, pegando um gancho numa coisa, assim, que me marcou, eu lembro disso assim, quando eu comecei a frequentar ambiente de enduro e tal, as competições lá no Chico, né, lá em Nova Lima, eu lembro, eu fiquei surpreso, assim, que não era realidade pra mim ainda e tal. Você vê isso no carro e tal, mas na bike eu assustei, assim, na época. Não tava ligado na indústria, né? E cara, as bikes, piloto profissional, ele tem uma bike feita pra ele mesmo? Como é que funciona isso, assim? Tem coisa que é ajustável? Como é que você sabe disso, assim? Porque eu lembro da bike que o Elinho tinha, né? Que era a bike do Kurt Skin, né? Que ele falou, pô, essa bike é muito agressiva e tal. Eu falei, mas essa bike vende aqui e tal. Cara, eu acho assim, depende da posição que o piloto está e depende do que a marca está investindo naquela modalidade ali no momento. Então, pode ser que alguma coisa seja diferente do de mercado, alguma coisa seja dimensionada diferente. A exemplo do que a gente tem visto recentemente com o time Specialized, inclusive, o Global Racing lá do Downhill, que eles ainda estão usando uma bike. A gente nem sabe se vai ser lançada no mercado ainda. Agora acabaram de anunciar uma parceria da Specialized com a Brembo para Legal poder fazer demais aquilo, né, freios. cara? Então, assim, eu acho que não tenho também uma resposta absoluta para tudo, né? Eu acho que sim, tem gente andando de algumas bikes super exclusivas aí, que talvez muitas das vezes não vão nem para o mercado, estão sendo testadas e, enfim. E tem a grande maioria andando de bike padrão mesmo, que vai para o mercado e que De todo mundo boa, né? pode ter acesso. Isso é do caramba, assim, né? Porque você testa, a indústria testa demais. É, Você faz protótipos e tal, e às vezes tem coisa que vai, tem coisa que não vai. Até achei esse negócio da Brembo, achei muito legal, assim, né, cara? Pô, é mais gente fomentando e a competição também e tal. É, a gente vê hoje, assim, basicamente, você competiu o EWS, né? E agora ele mudou, assim, em formato e tal. Você enxerga um cenário de enduro ainda, assim, pra bike aspirada? Ou você acha que, assim, não, cara, agora é e-enduro mesmo e mudou e não... eu acho que vai tender para ser o e-enduro, com bike elétrica. Eu acho que no Brasil eu não vejo muita prova de enduro mais. É, queria muito estar. Pô, queria muito que houvessem mais provas.
até para eu poder participar. Mas no cenário global, eu ainda vejo alguma coisa de prova de enduro de bike normal ainda para os próximos anos. Mas a cultura, o movimento bike trail está mudando muito, né? Ele mudou muito desses 10 últimos anos para cá. Foi acelerado com esse lance da chegada das bicicletas elétricas e somado com a pandemia. Mas eu acho que é isso. Que nesse sentido, né? É legal, assim, porque a experiência não tem como, né? Assim, o cara pega, o cara fala, cara, não tem como. Você abre várias links, né, pro cara, né? Já tava com a sua bike lá, deixa o amigo andar, ele falou, cara, eu preciso comprar uma bike nova, eu não tenho bicicleta, isso aqui é outro esporte. O cara ficou louco, né? Assim, a experiência do caramba, né? Pega. A bicicleta elétrica ela veio para ser inclusiva e o que ela trouxe de novos adeptos e resgatou de gente que não pedalava mais é absurdo, cara. Então, assim, acho que essa mudança de comportamento agora do público do trail, porque dependendo da região que você estiver, para você pedalar de bike trail sem motor. Cara, é muito duro mesmo. Nova Lima é muito duro. As subidas são muito duras. A gente faz um pedal lá que, pô, a subida de volta lá já é o exercício físico que muita gente faz a semana inteira, entendeu? Se somar. Então, pô, realmente é muito inclusivo e expande muito o horizonte de quem gosta de bike. E acho que é um divisor de águas. Foi um divisor de águas com uma virada de chave animal. E puxa tudo, né? Porque puxou a indústria, puxou. Cara, é absurdo. E eu acho que, assim, a gente nem entendeu ainda, talvez, até onde vai, né? Se for pensar, né? Pelo menos a nível Brasil, assim. Eu lembro, aí, comentário aqui, que é uma visão, né, assim, diferente. Eu tava lá, mas eu tava no outro lado, e acho que você nem sabe. Eu te vi no pódio do Ciência Enduro Cup, que eu também competi. Eu fui o cara que participou da prova, na verdade. Sofri lá a prova, né, cara? Mas assim, foi legal, tava, né? Foi for fun ali, eu não competia profissionalmente, nunca tive nível pra isso. Mas tava inserido e foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa pra mim. E eu te vi chorando lá, cara. Assim, pô, você tava emocionadão e tal. Só que na época eu não entendi, cara. Hoje eu acho que eu entendo. Porque construindo alguma coisa, assim, vamos pensar do zero. Não é que você era dono do mountain bike do Brasil, mas hoje eu tô construindo alguma coisa do zero, que é a Corcovas. E aí, não sozinho, claro, né? Mas e aí você falou assim, pô, velho, eu competi lá fora, agora eu tô competindo aqui dentro, com todo mundo, organizado e tal. Que você lembra um pouco, assim, o que passou na sua cabeça e tal? Assim? Lembro completamente. Porque foi muito bonito, cara, assim, sabe, eu lembrei, está bem vivo na minha cabeça, assim, bem vivo na memória. Legal, cara. Foi um momento que me marcou muito mesmo, porque... Poxa, eu saí do interior de Minas, de uma cidade que não tinha cultura, eu tinha poucos amigos para poder ser companhia para andar de bike. É um esporte que, quer queira ou não, é perigoso, você pode se machucar. Como eu me machuquei em uma prova no Canadá, tava lá com amigos, me acidentei e fiquei alguns dias hospitalizado, voltei para o Brasil e consegui me recuperar e voltar a treinar para ser um atleta profissional novamente, para ser ainda mais forte do que antes, e isso saindo de onde eu saí, dando toda essa caminhada, fazendo toda essa caminhada para poder chegar em um momento onde eu tinha nível de novo para competir fora, mas eu tinha medo de me machucar, eu não queria ir sozinho, mas eu tinha que ir sozinho, e poxa, e eu me arrisquei novamente, eu fui, deu certo, eu não me machuquei, eu consegui correr várias temporadas de altíssimo nível e em um determinado momento eu tinha um evento espetacular, super bem organizado, com trilhas incríveis e, poxa, com todos os meus amigos perto, com a minha esposa, minha filha, minha esposa grávida, caramba, aquilo ali pra mim foi um mix de emoção muito grande, que eu
Pô, pra mim tinha passado anos e anos e anos numa jornada solitária, Remando, dura. viajando, É claro, aeroporto. não completamente solitário, porque sempre tinha um amigo ou outro, eu sempre me apegava em algumas pessoas ali para não estar completamente sozinho, porque é uma sensação muito ruim. E teve muita gente que foi muito parceiro ao longo dessa caminhada e chegar ali naquele momento ali, ter toda a pressão de ser o cara favorito da prova, de conseguir performar na prova, de conseguir ganhar na prova, no que era o, o parquinho de diversão de um monte de cara que tinha altíssimo nível também e conseguir ir lá e ganhar deles, pô, foi cereja do bolo, realmente emocionante. Muito legal essa história. E obrigado até por reviver isso. É legal, né? Assim, porque é como se fosse uma outra câmera, né, cara? Porque você tem a sua ali, pessoal, mas eu tava ali, eu tava do lado, então eu sempre fui muito observador. Sempre gostei, assim, é natural mesmo, assim, de observar, então, e as coisas ficam muito vivas, assim, mas eu lembro você também subindo igual um louco, assim, cara, era descomunal, assim, que eu tava no pelotão lá da galera de trás, e aí eu via, assim, subindo e tal, e tantas emoções, né, assim, eu lembro que você ficou muito emocionado, e até o Henrique, né, da Sense, veio, conversou com você, assim, tal, tipo assim, pô, né, proporcionar isso foi um negócio, caramba, né. Foi marcante. Pra quem não tinha, eu não tinha essa história com competição, nunca tive, né, antes. E aí eu observar, assim, poder ver aquilo, achei muito legal, que, assim, você te dá uma amplitude, né, como que é feito, tanto de dinheiro que gasta, e, assim, e também o quão importante é, né, porque aquela ação, ela reverbera por muito tempo, né. Você fala assim, pô, aquilo ali traz um peso e traz um movimento, né, em volta e tal. Então foi muito legal, assim, também, né. Depois eu te vi destruindo. Na verdade eu não tava lá, né, mas eu vi o vídeo, né, descendo só no aro. Sem o pneu, né? Foi legal, assim, também, Isso né. também tem umas histórias legais ali naquela região, né, cara? Esse momento aí foi uma prova que eu bati uma pedra, o aro deformou de maneira que não tinha como mais encaixar o pneu no aro. E eu queria, pô, tava de novo, correndo o mundo inteiro, só longe de casa, tinha uma prova que tava todos os meus amigos, só gente legal, eu queria seguir na prova, eu tirei o pneu e foi sem embora, pneu né? mesmo. Vou finalizar essa prova hoje. Tava tipo 20% da prova. Andei o resto da prova inteira só no pneu. Minha cabeça tava doendo já, porque era só pedra, né? Tô batendo. E aí fui até o final da prova para poder tá apto a largar no dia seguinte novo. É legal demais, cara. Assim, e não sei como funcionava isso pra você, né? Porque você tinha o apoio, né? O patrocínio ali direto da marca, mas com certeza também saiu alguma coisa do seu bolso, né? Assim, te custava muito, assim, pra poder fazer essas viagens, assim, competir fora e viajar, assim. Era pesado financeiramente? Cara, assim, me custava em alguns momentos, não custava full time, pô, eu tinha um apoio muito bom. Então, não era nada que me onerava, vamos dizer assim. Mas é uma temporada internacional igual eu corri, é um investimento alto, enfim, tem que estar com um projeto muito bem estruturado por trás, financeiro, para poder conseguir viabilizar. E físico também, né? Físico, alimentar e tal, tudo isso. Não, aí são, pra mim, eu tenho como premissas básicas, né? O cara tem que ser bom, ele tem que saber se portar, ele tem que estar bem condicionado. Ao Ele tem kit. que fazer. Vamos fazer um checklist aqui Tem no que fazer o recorte. dever de casa. Se o cara quer ser atleta profissional e não quiser fazer o dever de casa, esquece, tem pode jeito, focar cara. em outra coisa. Não E o tem. dever de casa é extenso e é duro. É pesado, né? Não, e até um comentário, assim, que você me responde assim, 4 e pouca, 5 horas da manhã. Você ainda continua acordando essa hora pra treinar? Cara, eu criei o hábito de acordar muito cedo porque eu gosto de fazer a minha atividade física enquanto o trabalho não me engole, vamos dizer assim. Então, eu tenho
mais qualidade da atividade física, porque ninguém vai me interromper ali, num assunto de trabalho não vai me preocupar, então eu consigo me divertir. E isso virou um hábito maravilhoso na minha vida, que é eu acordar cedo, dormir cedo, automaticamente fazer as coisas que me fazem bem, que me deixam feliz. Então é isso. Às vezes eu acordo 4 horas, às vezes já acordo para ver o sol nascer, só no dia que não tem treino, que eu não tô afim de andar de bike, mas acordo só para trabalhar também, é isso, o ritmo é esse. É pesado, né? Eu tava pensando sobre uma questão assim que é interessante. A gente teve aquele hype de pandemia, né? 2020, 19 para 20, né? 20 de fato, né? E se estendeu aquela perna ali até meados de 21 ou talvez primeiro trimestre de 2021, né? Vamos pensar assim. E deu aquele baque na indústria, né? Deu um estrago muito grande. Mas no início teve aquela euforia, né? Eu, particularmente, como a Corcovas estava parada na época, a gente não surfou essa onda. E aí acho que até, talvez, nesse ponto, algumas coisas foram até boas pra gente. Não, o momento era péssimo para a nação, né? Para pro planeta, né? Pro mundo. Mas como empresa, a gente não conseguiu surfar esse movimento de muita gente entrando, né? Porque é o único esporte que conseguia fazer. E depois muita gente, o que aconteceu é que não sustentou. Vários fatores e tal. Mas que você, olhando pra trás, assim, porque você tava lá, você vendeu bike. E depois, eu tenho certeza que muitas daquelas bikes voltaram pra sua mão, até com o cabelinho no pneu, porque a pessoa não tinha usado direito. Foi, talvez, para as pessoas não se mantiveram ali. Foi uma questão também cultural, assim, de não ter tido essa disseminação da cultura. Porque, por exemplo, o cara, quando você inicia o cara num tipo de bike, no pedal, assim e tal. E ele começa rapidinho. Trejeitos, vestes e tal. Aquele cara, aquele que você falou assim, não, esse cara já não preciso me preocupar com ele, que ele já ficou. Você acha que rolou isso também com esse pós-pandemia, assim, né? As pessoas não conseguiram se manter também por conta disso? O que você pensa? Não sei se você já chegou a pensar sobre isso. Não, então, eu acho que. Eu acho não, eu sou muito convicto de que a pandemia ela trouxe muita gente que tinha outros hobbies como prioridade. E esses hobbies estavam adormecidos ali por questões de pandemia. Então, elas, como muita gente não abre mão de uma atividade física, investiram ali naquele equipamento e não perduraram no pós-pandemia porque voltaram para o seu foco principal, hobbies principais que levavam como prioridade. Mas eu acho também que a pandemia trouxe muita gente para a bike que, se não fosse a pandemia, não teria experimentado uma e-bike, por exemplo, e a pessoa se apaixonou e deu sequência, entendeu? Então acho bem por aí. Se manteve ali, né, e tal. Eu digo porque, por exemplo, quando você fala a questão da Tasmânia lá, pô, uma ilha pequenininha, um lugar, mineração, né, até engraçado aí, fazendo paralelo com Nova Lima e tal. E aí a cultura ficou muito forte, e aí teve um fomento também, tem a questão pública e tal. E isso se mantém e recebe até uma competição internacional. Claro que eles têm mais tradição e tal. Chama atenção, né? Acaba chamando atenção de, falou assim, poxa, será que se a gente tivesse um pouco mais de cultura também não conseguiria reter mais esse público? E aí é um ponto que eu chamo atenção aqui pra gente, por exemplo, porque às vezes você vê muita gente preocupada em vender, mas o cara não tá preocupado em iniciar o cara, em disseminar a cultura. Assim, pô, o preço é tanto. E vou jogar nele e se der, deu. Eu acho que na parte comercial existe uma diferença muito grande entre você vender um produto, uma bike para um cara, um equipamento, uma roupa Corcovas, e você tirar um pedido pro cara. O cara que tira o pedido é o cara que tá lá esperando o cliente entrar na loja, ele vai vender, não quer saber onde que o cara vai usar, se o cara vai gostar, se o cara tá
conhece tudo do produto, ele vai entregar uma relação ali, uma operação financeira, acabou, o cara foi embora. Não, o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho das empresas que lideram o mercado é completamente diferente. A gente vai na trilha com o cliente, a gente se certifica de que o cara está usando o produto para o que ele é proposto e está atendendo a expectativa do cliente. Sem empurrar no cara. E aí... E eu tenho certeza que todas as pessoas que são conduzidas dessa forma, elas acabam se apaixonando pelo esporte como a gente é apaixonado. E aí isso se... Perdura, né? Exato. Perdura. E isso é um negócio que eu tenho conversado muito, assim, internamente, nesse sentido, porque senão é um ciclo que não permanece, né? Você quer que o cara aproveite daquilo que você já vive. Você fala, cara, isso é tão bom. Eu prego pro cara aqui porque, pô, eu gosto tanto. Respiro esse negócio todo dia, cara. É muito bom. E você tem que viver também, assim. Pô, experimenta. Entra pra essa comunidade, né? E fomenta essa cultura, assim. E eu acho que isso vai mudar, consequentemente, também o rumo do esporte no país, assim. Em todos os sentidos. De profissionalismo, de atleta e tal. E pegando até, voltando um pouquinho na questão de atleta, assim, e nessa questão cultural, tem uma molecada pedalando, assim, pô, e os moleques estão voando, né? Assim, A gente está começando a viver essa mudança cultural, os pais incentivando os filhos desde muito novos. Eu acho que a gente vai ver o Brasil, já está despontando agora, o Brasil vai virar uma potência em duas rodas num futuro próximo, porque a gente agora trata o mountain bike de uma maneira que nos Estados Unidos, na Europa, acontecia há 20, 30 anos atrás. Por isso, quando você pega uma competição, top 20, 90% é americano e europeu e outros países que também têm essa cultura. Então, acho que a gente vai viver isso com o Brasil, já está acontecendo, né? Exemplo do Avancini, do Roger, enfim, e de muitos outros que estão por vir, porque agora tem uma molecada aí que está no forno aí para poder sair, que é absurdo, né, cara? E isso tá ligado com o que com a relação que você faz do que eu disse da Tasmânia e do que está acontecendo em Nova Lima e Belo Horizonte hoje, porque a gente tem empreendimentos imobiliários focados em atividades físicas de bike, e a gente tem empresas como me falhou a memória aqui agora, que é grandes amigos meus, que é do Christian Wagner e do Projeto Trilha. E do Fred Lano, Projeto Trilhas, trabalhando em parceria com as marcas para poder convencer, de certa forma talvez me corrijam se eu estiver errado, as empresas que essa contrapartida de trilha pro município, para a comunidade, ela só tem a somar. E com tudo isso a gente vai trazendo famílias, vai trazendo crianças que vão ser os novos talentos, os futuros ídolos do esporte brasileiro. Sim. E quão importante isso é. Eu tive ali, cara, você olhar o cara, não, esse cara é o rosto da marca. Pô, esse cara é o cara que eu vi no vídeo. Caramba, que legal. E aí, vê a criançada vindo, tira foto, pede autógrafo ali. Isso é muito marcante, assim, é muito significativo. E que você falou, pô, condomínio entendendo que ele tem que cuidar de uma trilha que tá do lado ou ceder uma área porque ele vai valorizar. A gente partilha da mesma paixão pela trilha Perdidas, né? Quem também morou em BH e anda de mountain bike e não partilha, tá errado, né? Mas é um lugar mágico, assim, até uma curiosidade. Quando eu fui fundar a Corcovas, meu objetivo era fazer roupa. Eu não entendi, não era nada do que tá sendo construído. Porque, na verdade, assim, eu comecei e eu falei assim, eu não tenho... Cara, eu comecei a ver as roupas e tal, achei super legal, descolado, falei, caramba, legal. Só que eu comecei a ver preço, aí eu comecei a me assustar e eu falei assim, bicho, tá pesado pra mim, porque não era barato. Não era barato. Não que hoje seja super barato, porque tem muito desenvolvimento, os materiais são caros, pra você desenvolver alguma coisa, no Brasil, principalmente, é muito caro, tem cadeia de produção em cima, enfim, são vários fatores que vão agregar valor. E para você entregar uma coisa boa, tem preço mesmo. Mas mudou, eu acho que melhorou muito. E aí, quando eu comecei, eu falei assim, cara, eu quero fazer roupa e tal. Aí depois eu descobri que eu precisava de uma marca. Falei, cara, o que vende a roupa é a marca, não é o contrário.
Né? Aí eu falei, nossa, peraí. Aí eu tive que caçar nome. Aí eu falei assim, bicho, vou procurar que nome que eu vou colocar. Aí eu não queria um nome em inglês. Eu falei assim, não, primeira coisa, isso eu já sei que eu não quero. O nome em inglês. Porque eu sou daqui e eu vou levantar essa bandeira e eu vou até o final. E, consequentemente, isso gerou desafios, assim, porque isso é menos aceito. Porque, querendo ou não, a questão de. O inglês, a gente ainda olha, a gente valoriza um pouco mais as coisas que estão fora do que, do que aqui dentro. E mal sabendo eles que, que nós somos tão bem recebidos fora, né? Às vezes. Mas não é regra, né? Todo mundo. Mas. E aí eu queria o nome Perdidas. Eu falei assim, cara, eu vou colocar Perdidas. Eu sou apaixonado por Perdidas e tal. E no início foi muito duro pedalar lá, porque eu não conseguia, porque eu tava muito abaixo, assim, do que ela me exigia, né? E aí eu fiquei insistindo, que eu sou bem obstinado, assim. Eu falei, cara, caramba, eu preciso aprender, não tem condição desses caras gostarem. Por que esses caras gostam? Aí eu insisti até que um dia eu terminei com um sorriso no rosto. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo. Tem uma magia Tem uma acontecendo, magia. Aí né? ela me pegou, cara. Aí, assim, caramba, me pegou. E aí depois, só que aí ela já tinha registro. Aí eu falei, não, não dá e tal. Aí eu fui pra a mais perto ali, que eu gostei da sonoridade. Aí ficou Corcovas. E foi muito melhor, assim, né? Pra gente, o nome tem mais peso. Eu sou apaixonado com isso e gosto pra caramba. É, e a região ali é muito mágica, né? Assim, então aí lembrei aqui uma questão que é o seguinte. Pô, meu sonho era morar no Vila Del Rey e poder ir pedalar Todo dia na todo dia perdida. perdidas, cara, sem pegar no carro, velho. É. E é um negócio diferente, né, É, é cara? diferente. Eu vou aproveitar esse momento para poder fazer não é um comercial, mas eu acho que, assim, Manda ver que o jabá aqui é livre. a minha. Não, não, mas não é nem meu, é seu. Pô, valeu. Eu tô aqui hoje pela admiração à história que você sempre me Pô, cara, contou obrigado. da Corcovas. Então, pô, quando eu tenho, toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir você me contar o que tem por trás da essência da marca, é muito legal. E eu acho que todo mundo tem que saber, porque eu tenho admiração pelo Jefferson e pela Corcovas, porque eu sei. Mas o público, grande parte, não sabe. Então, pô, é uma marca que nasceu com a essência da bike, que nasceu com a essência das trilhas de Nova Lima, que, pô, tem um visual espetacular, que tem um Cara, cara que obrigado. corre atrás por trás, que tá, pô, que não mede esforço para ter o melhor produto com o melhor grafismo. Pô, eu acho que Obrigado. isso abre portas, eu acho que quando as pessoas entendem a história toda por trás, dão muito mais valor para a marca, tá? Hoje aí, eu acho que pouca gente sabe, você também sempre fala para mim que tá começando a romper, tá internacional agora, é uma marca que tá sendo muito valorizada lá fora, que ainda talvez não tomou a atenção do público aqui no Brasil ainda, e é isso, aproveitar para poder mostrar para todo mundo que é um produto de essência mineira, Pô. de gente que corre atrás para poder tá aí vestindo todo mundo aqui no quintal de casa, né? Pô, cara, obrigado, assim, eu fico até emocionado, cara, assim, valeu, porque é, você foi percussor disso, entendeu? Assim, nós estamos vindo na sua trilha, na do Christian, na do Chico, de outros que eu não Eu vou tô vindo na falando o trilha de nome. muitas outras pessoas também. Então, Assim, acho que assim, todo o negócio ele vira uma bola de neve positiva. positiva. Então, poxa, Pô, eu tive as pessoas que me inspiraram, você tem as se pessoas você- que inspiram, nós vamos inspirar as próximas as próximas. gerações. Eu acho que quando todo mundo entende isso, a gente ganha uma proporção Ganha. muito maior, que é o momento que o mountain bike está vivendo agora no Brasil e É. que só vai crescer. Amém, amém, assim, obrigado e, cara, tamo junto. Valeu Massa. demais a força, assim, E sempre, conta sempre, comigo sempre. sempre. Já Pô, você sabe disso. valeu demais, assim, pra gente E não é encerrar. puxando sardinha, não, tá, galera? Não tô puxando sardinha. Quem me conhece sabe que eu não puxo saco de ninguém, porque o cara merece reconhecimento mesmo. Obrigado pela força, cara. Valeu demais, assim. E, assim, pra gente matar por aqui, encerrar, você consegue lembrar de uma listinha aí de 3 bikes que deixaram saudade pra gente depois meter no recorte? Caramba, 3 bikes que deixaram saudade. Eu não tava preparado pra essa, não. Peguei de surpresa essa aí. Bom, Specialized Enduro, que foi uma bike que eu corri a maioria das provas de Enduro que eu participei. Ah,
Pô, que mais? Mais uma. Essa Enduro é uma branca com vermelho, tá? Eu te arrumo uma foto dela. Ah, eu sei o que é. Essa é tipo, quer ver? Ela é tipo até 2013, mais ou menos, 2015. Porque porque eu acho que eu tive uma depois, eu acho que são 3 Enduros, né? São Acho 3 que Enduros, é isso aí. Eu tive a do meio, acho que eu sei qual que é. Assim, é legal demais, essa. Aí eu vou falar agora de uma bike que eu tive, a bike elétrica que eu fui mais apaixonado com ela até hoje, que eu cometi a besteira de vender e agora não tem outra para eu poder comprar. É uma Turbo Levo SL, que é um motor com menos potência e a bateria com menos watts também, que é a bike que, poxa, eu mais me diverti recentemente com ela. E agora a próxima que eu quero ter, que é recém-lançada aí, que é a Turbo Levo G4, tá que a máquina, né? Muito legal. E tudo que chegou ainda eu tive que destinar para os clientes, porque tava tá tudo vendo? É isso aí, ó, galera. Eu ainda não tenho a minha. É um problema bom de resolver, né? Bom demais. Então já aproveita aí, como é que a gente te acha lá, quem não te conhece ainda ou já conhece, mas não sabe o endereço, passa o seu @, aí, da Bike Trilha também, G4 tem lá, viu, galera? Não então, tem, mas a gente tá administrando a fila de espera, vai ter bike pra todo mundo. Tem prioridade, é só um comentário aqui rápido. Uma vez, eu tava procurando bike, aí eu tava procurando tipo bike demo e tal, tinha uns lances que às vezes rolavam as bike demo, mais em conta e tal, aí eu liguei na Specialized, deu na cabeça de ligar pra lá, cara. Aí a menina falou assim, olha, você conhece o Bretas? Aí eu falei assim, não sei, né, tal. Na época a gente conhecia pessoalmente. Ela falou assim, não, olha, se tem alguma bike desse tipo, que nesse perfil que você tá procurando aí, você vai ter que olhar com ele, porque basicamente ele que abastece a galera toda. Que aí eu massa. falei, caramba, tá bom, né? Mas manda ver aí. Legal, então o meu Instagram é @bretas, meu Instagram pessoal, onde hoje a maior parte dele é mostrando meu lifestyle, as trilhas que eu pedalo, as bikes que eu uso e por aí vai. Eu tenho 2 lojas de bike que são especializadas, que é o @biketrilha_NL, NL de Nova Lima, que é a loja de Nova Lima, e tem o Bike Trilha BR, que é o primeiro, que eu não sabia que a gente ia ter uma repercussão para várias cidades, então esse é o de Valadares. E eu queria deixar aí um convite para uma reflexão de todos nós, para que a gente valorize pessoas como o Jefferson, que são pessoas de essência, de amor pelo que fazem, marcas como a Corcovas que correm atrás, enfim, como muitas outras. Meu agradecimento aqui pela oportunidade de estar aqui, incrível, espero que a gente tenha mais oportunidade de bater esse papo aí sobre outros assuntos, enfim, deixar sempre essa chama acesa. Cara, obrigado. Assim, a casa é sua, a gente ainda tá montando a casa. Mas você já tá na cozinha. Conta então comigo. Vem pra cozinha aqui. Assim, obrigado por tudo. Obrigado por ter aceitado o convite. Assim, a gente foi meio que na correria. As agendas são meio pesadas. É difícil, né? Mas assim, rolou. Legal demais. E pra quem nos acompanhou, assim, já dá um like no vídeo aí que valeu a pena, tenho certeza. Já se inscreve no canal também. Comenta o vídeo, o que gostou, sugestão, se não gostou também, nós vamos ler todos os feedbacks. E nos segue aí também nos nossos Instagrams aí, vai lá, @Corcovas, e tamo junto. Até uma próxima, valeu! Valeu, galera!